Olá a todos, meu nome é Jefferson Crescencio Neri, eu sou advogado, eu sou professor doutor em Direito e estou aqui para poder apresentar o nosso escritório Crescencio Advocacia, mostrar para vocês um pouco os serviços que nós executamos. Crescencio Advocacia atua contra planos de saúde na área trabalhista, consumerista, civil, administrativa e ambiental. Nós vamos falar um pouco da nossa história e nossos valores, as principais áreas de atuação, os serviços personalizados para os clientes e os diferenciais de Crescencio Advocacia. E quanto à nossa história e valores, nosso lema é transformando com o conhecimento as injustiças em direitos. E nós acreditamos poder fazer isso para os nossos clientes porque nós temos 2 décadas de profissão. Sou inscrito na OAB desde 2001, são 25 anos de atuação. Professor universitário de Direito, fui professor substituto da UNB, professor substituto da UFMA, também atuando em faculdades particulares desde 2018. Sou doutor em Direito pela UFSC e, portanto, a gente tem qualificação técnica e o escritório ele está especializado contra negativas de plano de saúde, indenizações cíveis e consumeristas, direito de família, reclamações trabalhistas, mandado de segurança, direito ambiental e direitos humanos e assessoria associativa e sindical, missão, visão e valores fundamentais do escritório. A missão do escritório é oferecer soluções jurídicas que promovam justiça e segurança para os nossos clientes. Isso a gente busca ter uma visão nacional na área de negativa de plano de saúde. Os valores fundamentais do escritório são a integridade, o respeito e promover a inovação constante em todas as atividades. Com isso, a gente tem um compromisso pela ética profissional e uma transparência com os nossos clientes. Principais áreas de atuação do nosso escritório, iniciando com a atuação na área da saúde. Nós atuamos a favor da saúde de nossos clientes para negativas ilegais de tratamento ou de procedimento e nós vamos exemplificar algumas das situações em que nós atuamos. Podemos atuar em mais situações e são alguns exemplos. Por exemplo, a negativa ou restrição ao serviço de home care. Isso causa uma impotência. Você precisando cuidar de quem ama em casa com a devida atenção médica e o plano de saúde nega esse tipo de atendimento quando ele é regulado por uma portaria do SUS. E, portanto, negar esse atendimento é injusto, não tem base legal. E a gente presta um auxílio jurídico se houve, seja a negativa do enfermeiro 24 horas ou de um equipamento, por exemplo, um respirador que está precisando ou o transporte em ambulância para casa. Tudo isso a gente busca auxiliar os nossos clientes quando há essas negativas pelo plano de saúde que não tem fundamento legal porque há o reconhecimento científico de home care, em que situações, que tipo de home care deve ser oferecido. A negativa de cirurgia robótica. Você tem uma propensão a um risco cirúrgico e aí existe um pedido médico que justifica a utilização do procedimento robótico por ele ser menos invasivo e ter uma recuperação mais rápida. E existem estudos científicos que demonstram a eficiência da cirurgia robótica nesse sentido e, portanto, havendo a prescrição médica, tem que haver o deferimento pelo plano de saúde. Se não houver, nós estamos aqui para auxiliar os nossos clientes. Negativa de cirurgia bariátrica ou da reparadora da cirurgia bariátrica. Não é uma injustiça a negativa desse tipo de cirurgia para alguém que, após tanto tempo lutando para buscar saúde, chega a essa drástica decisão de se submeter a uma cirurgia bariátrica e o plano de saúde nega essa cirurgia bariátrica e não existe fundamento. Na verdade, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina que garante a bariátrica tecnicamente para os pacientes com mais de 40 kg por metro quadrado. E se o paciente tiver 35 kg por metro quadrado e tiver alguma comorbidade, ou até se ele tiver 30 kg por metro quadrado e tiver diabetes do tipo 2, ele também vai poder ser atendido. E depois de 2 anos que ele faz a cirurgia bariátrica, existe a chamada cirurgia reparadora. E aí o plano, muitas vezes, tem negado ou até restringido a zona da barriga, mas é evidente que a pessoa que emagreceu, ela tem diversas zonas do corpo que precisa de uma reparação estética, de uma reparação por meio de cirurgia plástica. E é contrário à dignidade da pessoa humana negar essa reparação. E, portanto, a jurisprudência tem considerado possível esse tipo de decisão que nega a cirurgia reparadora estética. Algumas perguntas relativas à área
da saúde. O plano restringiu uma cobertura básica. Isso pode acontecer? Não, isso é uma situação legal. O plano tem que oferecer aquela cobertura. Você contratou um apartamento, internação hospitalar, e aí o plano não está dando uma internação hospitalar que o médico pediu. E muitas vezes o que acontece é que o plano ele coloca dentro do contrato a chamada segunda opinião, em que ele busca uma segunda opinião diferente da do médico, ou também ele busca uma junta médica para avaliar aquela situação. Ocorre que, pela legislação, uma vez que há uma prescrição médica e que aquele é um atendimento básico, não vai poder ser negado. É o médico quem sabe qual é o atendimento do cliente e, portanto, a negativa é ilegal e é possível buscar essa cobertura, somente que é uma cobertura básica. E se o plano ele negou um procedimento porque não está no rol da ANS? Se não está no rol da ANS, não está dentro daquilo que, em tese, ele seria obrigado. Até pouco tempo, o STJ dizia que essa era uma lista fechada, o plano ele só poderia atender aquilo que estava naquele rol. Só que a lei modificou e agora o que é colocado por essa lei é que se houver prescrição médica e esse procedimento ele tiver um reconhecimento científico, então, nesse caso, deve ser atendido. E se não for atendido e houver uma urgência comprovada, é possível haver um pedido liminar para garantir esse tipo de atendimento. Então, negou o remédio, o tratamento, o procedimento, porque não está no rol da ANS, é possível que a gente possa atender os nossos clientes nesse tipo de demanda. Outra coisa que acontece, as pessoas que pedem home care perguntam se pode utilizar a chamada tabela NEAD para negar home care. A tabela NEAD não é oficial, como eu falei, tem uma portaria do SUS que indica todos os tipos de serviços de home care que é oficial. Então as empresas do setor de home care criaram essa tabela, ela não tem força vinculante, e negar a prescrição médica por conta da chamada tabela NEAD também é uma usurpação da competência médica. O médico indicou o tratamento, é ele que sabe qual é o tratamento do paciente. Essa negativa, ela é ilegal. E se houve essa negativa ilegal, nesses casos e em outros, cabe o pedido de dano moral? Cabe o pedido de dano moral pela negativa ilícita do plano de saúde. Na maioria das vezes, a jurisprudência do STJ tem entendido que esse dano moral é um dano presumido. Isso quer dizer que o meu cliente não vai precisar demonstrar que teve um sofrimento por conta do não atendimento. Na verdade, esse sofrimento já é presumido, porque há uma lesão à dignidade da pessoa humana. A saúde está ligada à dignidade de qualquer pessoa humana. E ter negado um pedido ilegalmente de tratamento, de procedimento, isso traz causa sim para o dano moral, sem precisar comprovar o sofrimento. Há algumas situações em que a jurisprudência reconhece que pode ter alguma cláusula contratual que possa gerar alguma dúvida, e aí ela teria que ser analisada. Mas se a cláusula for abusiva, ou se houver de qualquer modo uma utilização de uma cláusula contratual para usurpar a competência médica, para não fazer prevalecer o tratamento que foi indicado pelo médico, claro que vai caber dano moral. Outra pergunta que é feita é o seguinte: é conferida a liminar e aí depois o plano, dentro do processo judicial, pede uma perícia. É possível o plano pedir uma perícia? É possível o plano pedir uma perícia, sim. Mas eu já digo aos clientes que o médico indicou um tratamento, ele tem uma responsabilidade ao indicar esse tratamento. É muito difícil que o plano consiga provar que o tratamento indicado pelo médico não era o apropriado naquele caso. Isso ainda não conheço um caso em que isso ocorreu, que o plano conseguiu demonstrar que o tratamento que o médico indicou não era aquele devidamente apropriado. Isso é muito raro de o cliente depois ter uma negativa do processo no final por meio da sentença. Também atuamos na área do direito do trabalho, atuando na garantia do trabalho, que é um direito fundamental. Pedidos que nós podemos fazer, que nós fazemos dentro dos processos trabalhistas. Por exemplo, a rescisão indireta. Todo mundo sabe que existe a justa causa do empregado quando ele dá a justa causa para que haja o afastamento, para que o empregador ele demita o empregado. De um outro lado, o que acontece é que também o empregado pode pedir a rescisão na justiça em relação ao empregador, quando há práticas abusivas que foram cometidas. Por exemplo, assediar o empregado, não pagar salário, não depositar FGTS, não cumprir as normas de higiene e de segurança no trabalho, normas constitucionais, e o empregador não cumpriu com isso, isso dá direito ao empregado de pedir a rescisão do contrato de trabalho por justa causa do empregador. Rescisão
rescisão justa no sentido de que o empregador ele não pagou devidamente a rescisão do empregado. A gente busca a rescisão justa dentro da justiça. Horas extras, quando trabalhava mais de 8 horas diárias ou mais de 44 horas semanais, que é o que está definido na Constituição, ou trabalhou mais do que é o definido na Convenção Coletiva do Trabalho daquela categoria, é possível buscar horas extras, indenizando o que não foi pago durante o contrato de trabalho. Adicional de insalubridade e periculosidade, ocorre situações em que você está exposto ou foi exposto no decorrer do contrato de trabalho a condições prejudiciais à saúde, porque estava em contato com agentes insalubres, agentes biológicos, sangue, material biológico ou agente químico prejudicial à saúde. Tudo isso é insalubridade. Periculosidade é quando você estava em contato com alguma situação perigosa. Por exemplo, o risco de assalto, o risco de incêndio, o risco de explosão. São situações que trazem o adicional de periculosidade. Desvio de função é quando o trabalhador foi contratado para uma determinada função, mas foi colocado em uma função diferente, uma função em uma outra área completamente diferente daquela que ele foi contratado. Se houver uma diferença salarial considerável, é possível que haja o deferimento do desvio de função pela justiça. Se houver uma diferença salarial, geralmente é desse modo que há o reconhecimento do desvio de função. Também pode ocorrer que você foi demitido enquanto estava com uma situação de estabilidade. Você foi demitida quando estava gestante. E aí a lei garante uma estabilidade. E, portanto, é possível buscar a indenização do pagamento de todo esse período que você deveria ter ficado no trabalho. Você adquiriu uma doença no trabalho. E muitas vezes o empregado adquire uma doença no trabalho e o que o empregador faz é demitir o empregado. Quando, na verdade, muitas vezes ele adquiriu dentro do trabalho e, portanto, tem uma instabilidade por ele ter adquirido uma doença laboral. E é possível buscar indenização por essa estabilidade acidentária. Também atuamos na área do direito civil e do direito do consumidor, na área de direito de família, atuando em questões legais que envolvam as relações familiares, como alimentos, guarda, modificação de guarda, reconhecimento de paternidade e divórcio. Questões relacionadas à responsabilidade civil, onde a gente busca a devida indenização por um dano que você sofreu. E isso se dá em algumas situações, geralmente por situações ilícitas que foram geradas, seja pela intenção da pessoa, seja pela chamada culpa, que é quando houve a negligência ou a imprudência e, portanto, decorrente da negligência ou da imprudência, é possível pedir a responsabilidade civil da pessoa que gerou esse ilícito. Mas também existe a chamada responsabilidade objetiva, que é quando você é exposto a um risco desnecessário. Isso, por exemplo, acontece na área do direito do consumidor e do direito ambiental. No direito do consumidor, quando há o chamado acidente de consumo, você deveria ser informado do manejo de determinado produto e aí ocorreu um acidente de consumo, ocorreu uma explosão, ocorreu um incêndio, ocorreu uma situação que prejudicial à saúde, o contato a um elemento nocivo à saúde. Isso tudo é possível de pedir uma indenização por responsabilidade objetiva. E a mesma coisa por responsabilidade objetiva se ocorreu algum vício do produto, é o que popularmente a gente chama que comprou um produto com defeito e, portanto, é possível pedir uma indenização por conta desse defeito. E também atuamos na área de superendividamento, auxiliando os nossos clientes a pagar as dívidas que acumularam insustentavelmente. Atuamos na área administrativa, manejando mandados de segurança, que são ações constitucionais quando há um direito líquido e certo de um administrado ou de um funcionário público que foi devidamente violado dentro de um processo administrativo e a gente busca, portanto, proteger o direito líquido e certo de uma situação que foi violada pela administração. E também, na verdade, defendendo também, em geral, em processos administrativos relativos a multas, autos de infração ilegal e também sindicâncias ou processos administrativos disciplinares quando o servidor está sofrendo injustamente, precisa de uma defesa dentro daquele processo. E atuamos na área ambiental, sobretudo em licenciamentos ambientais. Essa é uma área que eu tenho doutorado e
também fazendo as defesas de infrações administrativas ou de crimes ambientais, procurando minorar as multas aplicadas, procurando trazer soluções para os nossos clientes nessa área ambiental. Esses são os serviços que nós oferecemos e esses serviços são oferecidos de um modo personalizado para cada cliente. Isso pode ocorrer, inclusive, de modo preventivo, onde a gente pode, em relação aos nossos clientes empresariais, identificar os riscos, os possíveis conflitos do seu empreendimento e trabalhar com uma prevenção desses conflitos e trazer a possibilidade de que esses empresários eles possam ter decisões mais seguras para buscar a compliance, o cumprimento das regras com as quais eles atuam dentro da sua área de trabalho. Nós também buscamos estabelecer ou contratos, ou seja, que os nossos clientes eles façam contratos onde isso traga maior segurança jurídica para que eles não sofram conflitos no futuro e também quando esses conflitos acabam por ocorrer, buscamos estabelecer negociações e soluções consensuais para que os litígios não sejam prolongados e para que o pagamento daquilo que é devido seja feito da melhor forma para os nossos clientes empresariais. Também, mas muitas vezes isso não é possível e aí a gente atua na defesa em processos judiciais e para isso a gente tem experiência e capacitação diante de tudo que a gente falou. A gente pode oferecer uma defesa eficiente dos direitos e uma atuação em diversas instâncias, no primeiro grau, em tribunais, e poder defender os nossos clientes. 3 passos e 4 bases para a gente buscar o direito dos nossos clientes. Primeiro, fazemos uma análise acurada do caso quando nos é apresentado através de uma consulta pelo nosso cliente. Depois disso, a gente faz uma análise ainda mais acurada para poder trazer a argumentação devida para entrar com ação judicial. E dentro dessa ação judicial, o objetivo é conseguir o direito do nosso cliente, buscando uma decisão definitiva, que é uma sentença, mas muitas vezes, quando o cliente, isso está muito evidente, que ele já tem uma situação de urgência, que ele precisa ter um reconhecimento antecipado desse direito, nós podemos pedir a chamada liminar, a antecipação de tutela, para que a gente possa ter, já no início do processo, o reconhecimento do direito em caráter provisório para os nossos clientes. A gente não garante que a gente vai conseguir a sentença ou a liminar, mas o que a gente garante é que a gente vai utilizar uma base jurídica legal sólida, uma base técnica com análises técnicas criteriosas, uma agilidade nos peticionamentos e uma transparência no sentido de haver atualizações do andamento do processo. Os diferenciais de Crescencio Advocacia. Nós temos portas abertas aos nossos clientes, construindo conexões fortes para poder atender às necessidades específicas de cada cliente. Nós temos um atendimento empático e também atencioso para poder oferecer um suporte cuidadoso em todas as etapas do processo jurídico ao nosso cliente. Temos um suporte contínuo, garantindo um acompanhamento constante do processo e também utilizando tecnologias que vão nos auxiliar na otimização dos processos, no aumento da eficiência e também nessa transparência da comunicação com o nosso cliente através das tecnologias utilizadas. História sólida. Esse é um ponto importante de Crescencio Advocacia. Atuação abrangente, focando na área de negativas de plano de saúde. E serviços personalizados para o nosso cliente conforme a sua necessidade. E buscando atender aos nossos clientes com uma excelência por conta de toda a nossa capacitação e condição de atender da melhor forma. Essa é a condição de Crescencio Advocacia. Você pode, então, nos contatar para que a gente possa auxiliar naquilo que você está precisando. E esse é o objetivo, trazer um serviço de excelência para os senhores.